Fala galera, beleza? Estou aqui mais uma vez aqui pelo nosso canal, pessoal, para gravar esse vídeo que vai tratar aí sobre um assunto muito importante e ao mesmo tempo muito delicado aí voltado para a área de refrigeração. E aí o tema desse vídeo aí que eu venho colocar para vocês aqui é como elaborar orçamentos na área de refrigeração. E aí, você já se deparou com isso, com essa situação em campo? Ou até mesmo quando você está lá na sua empresa e já fez a visita para o cliente, se deparou com essa dificuldade? Eu sou muito abordado no dia a dia aí por profissionais, pessoas que atuam na área de refrigeração, alunos. Eles questionam muito aí a respeito como que eu vou elaborar um orçamento, como que eu vou ter ideia, como que eu vou relacionar o custo-benefício com a satisfação do cliente, né? E aí, o que é interessante? Nesse vídeo aí nós vamos colocar para vocês fatores que vocês devem considerar na hora de elaborar um orçamento, porque não existe um modelo padrão para que se possa elaborar esse orçamento. E aí eu venho assim há tempos observando essa necessidade aí, a busca incessante das pessoas como fazer um orçamento correto, e eu resolvi criar esse vídeo e colocar aqui no canal para poder ajudar vocês aí na hora de elaborar o orçamento, para vocês terem um norte para onde seguir, né? Então a gente vai abordar durante o vídeo aí alguns tópicos que são importantes na hora de você considerar para elaborar esse orçamento, né? Quando a gente fala de elaborar orçamento, né, a grande dúvida que vem na cabeça das pessoas é: será que eu estou cobrando muito barato e aí eu posso levar prejuízo? Ou será que está muito caro e meu cliente não vai querer fechar comigo? Então, assim, essa insegurança, eu creio que todo mundo que está assistindo esse vídeo já passou por isso, porque eu já passei. Na hora de passar um orçamento para o cliente, você fica assim: e se eu cobrei barato demais? E se eu cobrei caro demais? Não é? Fica meio vago essa questão, essa pergunta na nossa cabeça. Então, o que acontece? Durante muito tempo eu vim pontuando, e hoje eu consigo passar para o meu cliente aí um orçamento com maior segurança. E eu quero aqui contribuir com vocês aqui, compartilhar as minhas experiências que eu fui atrás de pessoas que também já têm um certo tempo que trabalham aí na área, e essas pessoas também partem desses princípios, e são vários, mas eu peguei os mais importantes e coloquei aqui para vocês irem ponderando e colocando aí na hora de elaborar os seus orçamentos, né? E aí um fator que você sempre tem que analisar é tipo de produto que você vai fazer esse orçamento. Para que vai? Qual produto? Qual que é o valor desse produto? Por quê? Porque nessa hora você está assumindo ali uma certa responsabilidade em cima daquele produto, daquele equipamento que você vai fazer o serviço no qual você está fazendo o orçamento, correto? Então você tem que começar a identificar isso, qual que é o valor agregado, qual que é a aplicabilidade desse equipamento aí no dia a dia do seu cliente, qual que é a certa necessidade, a urgência para que você possa atuar fazendo o serviço aí do orçamento que você passou, né? Aí determinei aí o valor agregado, a necessidade, qual que é o uso desse equipamento. Eu preciso aí também ponderar qual que é o nível de dificuldades, né, que eu vou encontrar na hora de executar. Por quê? Eu preciso pensar: esse produto, esse equipamento, ele tem um valor agregado maior e eu vou ter que ter um maior cuidado para trabalhar com ele. E aí vou fazer o serviço em condições aí mais arriscadas. Então isso tudo faz com que você agregue valor, ou que você pondere isso no seu orçamento, até mesmo para quando o seu cliente questionar em qualquer ponto com você, você poder abordá-lo mostrando o porquê desse valor mais agregado, certo? Então você tem que passar essa confiança desses dois pontos para o seu cliente. Olha, o seu produto, ele tem um valor maior, precisa ser feito nele com maior cuidado o procedimento, então esse valor maior do seu produto gera uma certa responsabilidade maior, e por isso o valor é diferenciado. Não tem problema nenhum de você expor isso para o seu cliente. Por quê? Porque ele sabe que ele está lidando com uma pessoa que tem um certo profissionalismo e não tem medo de falar para ele o que vai ser feito, correto? E aí,
ponderei o tipo de equipamento, verifiquei ali o nível de dificuldade na hora de execução dos serviços, aí o que eu vou fazer? Vou verificar também o que vai ser gasto nessa execução do serviço. Quais os materiais que eu vou gastar? Eu vou precisar de algum equipamento para auxiliar, sei lá, andaime, algum tipo de içamento, muque, não sei. Então, olha, eu determinei o equipamento, beleza, tranquilo. Determinei o nível de dificuldade e nessa hora eu determino quais os componentes, qual material, o que eu vou gastar para fazer isso, o que eu tenho que gastar, comprar, eu tenho que locar, o que eu vou colocar para poder realizar esse serviço, mantendo para mim a segurança. Eu tenho que pensar muito nisso. É uma coisa que às vezes eu vejo aí em campo no dia a dia. O profissional ele não se preocupa com a segurança dele. Você tem que se preocupar. Por quê? Porque você está exposto, você está em risco ali. E aí outra coisa é proporcionar para o meu cliente também um serviço que seja feito com uma execução e entregue para ele o que ele contratou. Então, é por isso que eu tenho que considerar quais os materiais que eu vou gastar. E uma dica que eu costumo sempre passar para quem me questiona em relação a isso é: não trabalhe com materiais de qualidade duvidosa ou inferior. Isso só vai descredibilizar o seu serviço diante do cliente. E isso será abordado em outros vídeos aqui no canal. Mas assim, e aí, depois que eu ponderei quais os materiais que eu irei gastar, aí fica fácil de eu verificar quais são as ferramentas necessárias para me realizar esse serviço. Olha só para você ver, eu estou fazendo aqui um checklist. Eu verifiquei o equipamento, verifiquei o nível de dificuldade, verifiquei os materiais e agora o que eu estou verificando? Quais as ferramentas que eu vou gastar para fazer para a execução desse serviço? É uma ferramenta mais simples? É uma ferramenta com um certo teor aí, de especiaria para aquele serviço? Então tudo isso, pessoal, tem que ser levado em consideração. Não pode ser simplesmente algo aleatório para me jogar dentro do orçamento, não. Eu tenho que fazer todo esse montante, essa análise da situação para mim poder ir ponderando, pontuando aquilo ali no meu checklist e chegar num valor total no final. Mas vamos lá. Depois que eu coloquei quais os tipos de ferramentas que eu vou utilizar na execução do serviço, aí, pessoal, é que vem o grande segredo. Porque eu tenho que ter noção qual o nível de conhecimento técnico que o profissional que vai executar esse serviço tem que ter para fazê-lo. E por que eu tenho que ter isso, Jorge? Por que eu tenho que levar isso em consideração? Porque você tem que entender que quanto maior o nível de instrução, maior o custo da hora homem na execução do serviço. Entenderam? Então você tem que entender que quanto mais elevado o nível de instrução da pessoa que vai realizar o serviço, maior o custo da hora homem, porque a pessoa se especializou, ela é um profissional capacitado, habilitado para realizar aquele tipo de serviço, ela é especialista naquilo. E aí ela tem que cobrar o valor a mais pelo seu conhecimento, entendeu? Então olha só, o tanto que é interessante, a gente falando de tudo isso, eu tenho quase que certeza que a maioria de vocês nunca pararam para pensar nisso. Qual que é o nível de instrução que uma pessoa, para realizar devido tipo de serviço, ela tem que ter? Qualquer um faz ou não? Eu preciso contratar um profissional específico para aquilo ali. Olha, para fazer esse tipo de serviço, esse profissional cobra, se é aleatório, R$100 a hora. Pois é, mas aquele outro tipo de serviço, o profissional para fazer cobra 400. E aí, no seu orçamento, você está colocando isso? Não, né? Então precisamos começar a tentar para esse tipo de quesito. Tranquilo. Quando eu fiz isso, eu vou ter que fazer uma estimativa de tempo. Quanto tempo será gasto para execução e entrega desse serviço? Quanto tempo eu vou gastar para fazer isso? Porque nessa hora, se eu tenho material, se eu tenho nível de dificuldade, o tipo de equipamento, o tipo de conhecimento específico do profissional na execução,
pelo tempo de execução, eu consigo calcular o quanto eu vou gastar ali com pessoas para execução do serviço. Eu vou gastar 2 técnicos, 2 auxiliares, um técnico, 2 auxiliares. Isso quem vai determinar sou eu com a minha análise crítica em cima do orçamento. É por isso que eu sempre aconselho para os profissionais da área de refrigeração. Não existe passar orçamento por telefone. Aquele cliente liga, olha, quanto você cobra para fazer a instalação de um sistema split? Eu preciso ir até o local para me verificar. Que é facinho. Não é facinho, viu, pessoal? Todo mundo que te fala que é facinho, se fosse realmente fácil, ele mesmo fazia. Se ele está te chamando é porque ele precisa de você. E a gente tem que começar a colocar isso na nossa mente. Se ele está me procurando é porque ele precisa de mim. Se ele não precisasse, ele mesmo faria. E eu tenho que começar a gerar o quê? Valor agregado na necessidade do meu cliente me chamar lá para fazer esse orçamento. Tranquilo? Beleza. Aí, depois de verificar ali o tempo de execução, aí eu começo a analisar qual que é a distância. Eu vou ter que me deslocar até lá quantas vezes? Ou eu vou ter que ir ficar quantos dias? Eu vou ter que ficar em hotel? É na minha região? É do outro lado da cidade? Qual que vai ser o deslocamento? Olha só que coisa interessante. É por isso que muitas das vezes você criar uma rota para fazer uma execução de serviço programada, fica mais barato o seu orçamento para repassar para o cliente do que quando você vai sair para a execução de um único serviço no dia, entendeu? E aí eu vejo muitos profissionais de área fazer o quê? Sair como, sei lá, perdido. Sai tonto, não sabe para que lado que vai, o telefone toca, ele está numa região, daqui a pouco ele está em outra, ele fica andando. Quando chega no final do dia, o lucro dele foi tudo para gasolina, porque ele fica para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e ele não coloca isso, né, na hora de elaborar o orçamento. Isso tem que ser colocado. E aí, outra coisa que ninguém quer falar, ninguém pensa, mas você tem que ter isso em mente, para que você, caso isso venha acontecer, não fique prejudicado. Mas o que é isso, Jorge? Chamado fator de segurança de imprevisto caso haja. Olha só, estou furando uma parede ali, furou um cano. E agora? A broca quebrou. A furadeira queimou. Então, assim, Jorge, o que é esse? Então eu vou falar para o cliente pagar isso? Não, é porque você tem que trabalhar com esse fator de segurança. Dentro do cada orçamento você dilui. Você joga um percentual em cima, que é o que nós chamamos de fator de risco. Para quê? Para você, desse percentual, você fazer um caixa, para o dia que houver uma necessidade, você ter uma reserva para trabalhar em cima disso. Isso se você perguntar às pessoas que trabalham aí dentro das demais áreas, como que elas fazem, você vai ver que na maioria das vezes ela tem isso, o fator de segurança. E aí, por último, é que você estipula qual que vai ser o seu lucro. Olha só que interessante, hein? O lucro ficou lá embaixo por último, porque tem gente que vai elaborar um orçamento e fala assim, eu vou gastar mais ou menos R$200 para fazer esse serviço. Então, se eu cobrar 300, olha só, vou ganhar R$100. E não é mais ou menos por este lado que você vai. Porque tá certo, você pode fazer 10 serviços aí, acertar e ganhar os seus R$100 em 10 serviços. Porém, no que você não acertar, o lucro dos seus 10 serviços, você vai ter que gastar nisso que você não acertou. Então, assim, isso que eu estou passando para vocês aqui, não fui eu que inventei, eu não acordei um dia e listei isso aqui, não. Isso vem tempos de estudo, eu já errei em cima disso, já deixei de considerar pontos que eu falei para vocês aqui, e não fui muito satisfeito no final da execução do serviço. Já falei com pessoas que passaram pelas mesmas situações, e se você começar a trabalhar desse jeito, às vezes você vai notar o quê? E tem muito serviço que você faz, acha que está levando um certo lucro, e no final das contas você vai ver, esse serviço não te deu tanto lucro. Mas como assim, Jorge? É só você começar a ponderar o que você está ganhando de lucro em cada serviço. Por que eu pontuei cada ponto aqui e coloquei isso para vocês? Porque quem tem que pagar esses gastos tem que ser o seu cliente. Lembra que eu falei há um momento aqui do vídeo que ele ligou para você, ele solicitou a sua visita até ele, então ele precisa de você. Se ele precisa de você, quem tem que pagar tudo isso?
É ele. Você tem que colocar na sua cabeça que você vai lá resolver o problema dele. É por isso que a sua obrigação, quando contratado, é entregar para ele o serviço da maneira que ele contratou e deixar ele o quê? Satisfeito. E você sair de lá com o seu dinheiro no bolso também satisfeito. Então temos que começar a entender isso, porque muitas vezes você só chega para resolver um problema seu rápido ali, que é pegar o dinheiro e ir para o próximo cliente. E isso às vezes dá uma dor de cabeça, porque eu conheço muitas empresas aí fora que não foram bem sucedidas por questão de retorno. E o retorno quebra a empresa. Isso é fato. Eu quero colocar aqui no vídeo, não vai demorar, no canal, um vídeo que vai falar sobre os riscos de retorno, o que isso pode causar na sua empresa, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, dá um joinha no vídeo, se inscreva no canal aí, para que eu possa gerar mais conteúdos aí, como esse, interessantes para vocês, e eu creio que a gente pode crescer junto aí, a categoria unida aí vai fortalecer e vamos conseguir parametrizar todas essas dificuldades que a gente tem, elas não vão mais existir, beleza? Um abraço.